O tema de hoje é o livro de Jó, parte 2, do capítulo 3 até o capítulo 5. O livro de Jó, ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Deve-se ter uma visão espiritual para poder sondá-lo e estar treinado nos símbolos que a própria Escritura revela. Teólogos e religiosos ficam discutindo se Jó realmente existiu ou se é um livro de uma poesia, de uma parábola. Mas de que importa tudo isso se de maneira nenhuma se tira consequências espirituais dos seus ensinos? Por exemplo, Deus não está falando se a Terra é plana, se a Terra é redonda, e aliás, Deus nem preocupado com isso está, mas sim em revelar conceitos espirituais a seus filhos. Deixemos de ser criança, de beber leite, deixar de lado os olhos de carne e vamos olhar com os olhos da alma e do nosso espírito, se quisermos avançar. A Escritura diz: a quem se ensinaria o conhecimento? Aos desmamados? Porque é preceito sobre preceito, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Por uma língua gaguejante falará este povo rebelde, e de dura cerviz. Esse texto está em Isaías 28. Se a Bíblia fosse um livro para ser lido de forma literal, como fazem muitas pessoas e religiosos, para que nós precisamos do Espírito Santo? Basta ser um bom conhecedor da língua pátria para ler a Bíblia na sua própria língua. Ou então, um bom conhecedor do hebraico e do grego. E aí, repetiria a escritura como se fosse um papagaio. Outro detalhe é quando nós olhamos apenas a vida física e não conseguimos enxergar os propósitos divinos e espirituais contidos na escritura. As pessoas dizem: por que gastei meu tempo para buscar a Deus? Por que eu trabalhei a vida toda? Podia ter aproveitado melhor a vida da carne. E joguei e desperdicei muito meu tempo. Afinal, estou me encaminhando para o final da minha vida. E só consigo enxergar a sepultura à minha frente, para onde vão os bons e os maus, os justos e os injustos. Assim pensam muitas pessoas. Assim chegou à conclusão Jó e o próprio Jeremias, que perguntavam a si mesmo: por que eu nasci? Por que eu vivi? Valeu mesmo a pena? Qual a utilidade do bem e do mal, se o destino de todos é ir à sepultura? Essa foi a grande lição que nós aprendemos com Jesus, de que a morte não é o fim das nossas existências e que a vida continua. Que a morte do corpo, de carne e sangue, não extingue com a vida do Filho de Deus. Que ele não fica preso na sepultura, dormindo, e muito menos preso em regiões espirituais, aguardando ter um corpo para ser ressuscitado. Os filhos de Deus são livres. O reino de Deus é online. Deus não é um velhinho de barba branca que fica sentado num trono e usa uma caneta e um livro para ir anotando os nomes dos salvos no livro da vida. E demora 7.000 anos para tomar uma decisão, para restituir o corpo daqueles seus filhos que viveram na terra e estão aguardando a tão sonhada ressurreição. Pergunto então, que tipo de Deus ou de Pai que nós cremos? Qual é o pai que faria isso com seu próprio filho? Deixá-lo sem consciência na sepultura ou deixá-los preso numa região espiritual? É isso que se faz principalmente com os bons filhos, aqueles que dedicaram em obedecê-lo? É muito pior, né? Isso é um Deus de amor e de racionalidade? Mas graças a Deus foi muito bom o que Jesus ensinou. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quem crê em mim,
tem a vida eterna e não vai tê-la. E Paulo, que preferia deixar o corpo, este tabernáculo, e estar com Cristo, do que viver na carne. Portanto, se Deus é online, ninguém fica esperando no túmulo ou numa prisão espiritual no mundo celestial, esperando por uma tal ressurreição daqui a 7.000 anos. Os religiosos não compreendem os tempos, os olãs de Deus. É evidente que os cumprimentos são diferentes, aqueles que ocorrem dentro do homem e daqueles que ocorrem no exterior, no mundo onde ele habita. Mas quem faz o reino de Deus sobre a terra são os próprios filhos do Eterno. Então, por que o reino ainda não chegou? Porque nós somos omissos. Há quanto tempo o Evangelho está sendo pregado? Nós somos fracos. Não colocamos a luz no ponto mais alto do velador. E principalmente porque aqueles que receberam o Evangelho ainda são muito simplórios em compreender as realidades eternas. E infelizmente a maioria dos crentes dedicam a sua vida em saciar as ocupações da vida material, porque ainda são pessoas carnais. Dito isso, vamos para Jó capítulo 3, verso 1. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoar o seu dia natalício. Como nós vimos no estudo anterior, existem palavras em hebraico para abençoar e para amaldiçoar. E aqui no verso 1 do capítulo 3 está a palavra kalel, que significa amaldiçoar. Esse livro de Jó nos ensina que na carne passamos por tribulações. E o próprio Jesus pediu ao Pai para que, se possível, afastá-lo do cálice que ele tinha de beber. Sabemos que a carne não quer morrer, mas o Espírito, todavia, tudo suporta. Suporta todas as coisas, porque ele sabe que jamais morrerá. Algumas pessoas já começariam a blasfemar a Deus aos primeiros sinais de tribulação. Outras, todavia, mais tarde, com tribulações maiores. E isso nos mostra que podemos passar por vários tipos de provas e tribulações, algumas delas quase insuportáveis, que fariam a gente perder a fé. É importante reconhecer essas nossas limitações e, assim que possível, retornar o nosso foco ao Eterno, para que possamos suportá-las e perseverar no caminho. Como vemos, Jó acreditava em Deus, mas pelos diálogos abaixo, percebe-se que não o conhecia ainda em plenitude. E no final do livro, o próprio Jó atesta isso. E Jó também muito menos entendia os propósitos espirituais da nossa vida no espírito e no mundo espiritual. Antes de dar prosseguimento ao estudo do livro de Jó, é importante também salientar alguns conceitos. Nós temos que ter em mente de que a revelação das coisas espirituais ditos à humanidade sempre foi feito de maneira progressiva. Os homens do passado, mesmo tendo contato com o Eterno e com a sua palavra, não entendiam em plenitude, tanto como nós hoje, através do Novo Testamento, entendemos. E vamos entender amanhã muito mais do que entendemos hoje. Jesus aprofundou muitos ensinos no Sermão do Monte, aonde ele dizia: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Assim também a questão da ressurreição após a morte do corpo e de que a morte não aniquila os filhos de Deus, apenas opera uma transformação do nosso corpo, de carne e sangue, para o corpo celestial ou espiritual. Como dizia Paulo lá em 1 Coríntios 15, existem diferentes tipos de carne. E existe o homem
de carne, da terra, e existe o homem espiritual, o homem com o corpo celestial. Então os homens do passado não sabiam o que acontecia após a morte do corpo. Elas observavam as pessoas que morriam. Observava-se que pareciam estar dormindo de um sono pesado. Daí a crença teológica em achar que a alma e que o espírito ficavam na sepultura, junto com o corpo. Com a revelação do Novo Testamento, podemos vasculhar o Antigo Testamento, lendo os textos que ensinam sobre a imortalidade da alma, que antes eram escondidos ao nosso entendimento. Outro fator importante é entendermos a pré-existência e a pluralidade das encarnações a quem os filhos de Deus são submetidos. E que, aliás, sem isto, não há justiça da parte de Deus. E iria contrariar o próprio caráter do Eterno, aonde sabemos que ele não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de filhos. As crianças que nós vemos na carne são almas velhas que voltaram à vida material. E se observamos, veremos que elas trazem tendências, boas ou más. E se observarmos os dons e os traços da sua personalidade, podemos sondar que tipo de filho nós temos. E algumas dessas almas, ao morrerem, jovens ou ainda dentro da barriga da mãe, o estado delas na vida espiritual será de acordo com o estado atual de pensamento e de atitude que ela tem. Lembre-se que antes de nascer neste mundo, ela já tinha um estado espiritual. E pouco se muda, porque pouco se viveu nesta encarnação. Mas elas continuam suas trajetórias, como nós também continuamos, porque Deus dá as mesmas oportunidades a todos os seus filhos, mesmo que não ao mesmo tempo, ou que seja em ordem diferente em relação uns com os outros. Então nós entendemos que a encarnação sucessiva, ela não altera o caráter de Deus. E, principalmente, não muda o caráter de Deus em relação à acepção de pessoas. Porque se nós vivêssemos pouco, enquanto outros vivem muito, se uns nascem deficientes mentais, com paralisia, às vezes parcial ou até total, enquanto outros têm a vida perfeita e tendo-se apenas uma única existência sobre a Terra, teríamos que admitir que o Eterno faz acepção de pessoas. Muitos que rejeitam a encarnação sucessiva é porque hoje eles estão do lado certo da história. Eles creem em Deus, eles creem nas Escrituras, puderam aceitar a Cristo, mas eu queria ver se eles tivessem nascido na condição de um deficiente mental. Queria ver se eles nascessem com uma paralisia total. Ou, se eles morressem dentro do ventre da mãe deles. Ou vivesse poucos anos. Qual seria o pensamento que eles teriam em relação ao Criador? Seria o mesmo? Então que eles tenham a dignidade e a honestidade de responderem a estas questões. Outro fator importante é que, apesar da vida na carne ter a sua devida importância para o crescimento das almas matriculadas neste planeta, ela não pode estar acima da nossa vida espiritual. A verdadeira vida aonde Deus habita com os seus anjos, com os seus filhos. Portanto, os dois mundos, físico e espiritual, eles se autocompletam. São dois estágios, indas e vindas, pelo qual passam as almas
e aos espíritos de tempos em tempos. Na sua devida estação, no seu devido tempo, Deus vai nos esclarecer se o mundo físico aqui durará de Olã a Diolã, após todos os moradores deste planeta chegarem à estatura do varão perfeito, ou se há planos ainda mais sublimes no mundo espiritual. Por ora, nós temos muito trabalho pela frente. Quando chegar esse tempo, saberemos com mais propriedade. Mas uma coisa é certa: não ficaremos privados eternamente dentro deste planeta. Teremos toda a obra do Eterno à nossa disposição. Levítico 25, 23 diz o seguinte: também a terra não se venderá em perpetuidade. Olha só. Porque a terra é minha, assim como outros planetas também são do Eterno. Porque vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então nós estamos na terra de passagem para cumprir um período, um propósito. Por isso é que a morte física, ela faz parte da existência terrena. E os animais, por sua vez, que também têm espíritos, as aves, os peixes, que também têm espíritos, não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo. Eclesiastes capítulo 3, Salomão diz com todas as letras, que assim como há espírito no animal, há espírito no homem. Ruar, é a palavra ruar. E Salomão perguntava-se a si mesmo, subirá a alma, o espírito do homem, para cima? E o espírito do animal desceria para baixo? Vamos para Hebreus capítulo 11, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Olha só que magnífico esse texto. Eles estão manifestando procurar uma pátria. E olha o que ele diz no verso 15. Se na verdade eles se lembrassem daquela pátria de onde eles saíram, teriam oportunidade de voltar para lá. Aonde é a nossa pátria? Será que Jó sabia? Nós vamos ver que Deus revela estas coisas para Jó. Por isso é que eu estou citando aqui como introdução deste estudo. Verso 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Essa cidade descerá do céu para a terra, quando o reino for implantado neste mundo. Apocalipse 21, verso 1 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É evidente que esta cidade, que vai descer, não é no seu sentido literal, mas trazer a realidade que existe lá, no mundo espiritual, para trazê-la para a terra. Hebreus capítulo 13, verso 14 diz: Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus capítulo 12, verso 22, também diz: Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, essa igreja ela está arrolada onde? Nos céus,
que significa a palavra céu mesmo em hebraico? Chamai, as águas de lá. Povo, línguas e nações de lá. Verso 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde que ele está? No mundo espiritual, nas águas de lá. E a nossa pátria está lá, com ele, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Se você conheceu o Filho de Deus, o anjo, e observa esse corpo que se deteriora, esse corpo que vira pó, ele humilha o Filho de Deus. Então Paulo disse que Deus nos transformaria esse corpo de humilhação para um corpo igual ao corpo da sua glória. Afinal, nós somos Elohim, como nosso Pai é Elohim. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, nas águas de lá, no Chamai. E por isso, neste tabernáculo atual de carne, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Como sempre afirmei, nudez na Escritura não é uma coisa boa. Lembra lá de Gênesis? Que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam? Quem já acompanha esse canal sabe como nós interpretamos. Verso 4 de 2 Coríntios capítulo 5. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, incomparavelmente a vida como anjo, como espírito, ela é muito mais plena do que a vida em um corpo de carne e sangue. Os sentidos e a liberdade são muito mais amplos. Vamos para Filipenses capítulo 1, verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha o dilema de Paulo. Ele sabia que morrer era lucro. Ele sabia que estar com Cristo era muito mais lucro do que viver na carne. Porque Cristo já não estava mais na carne, mas estava no Espírito. Mas ele sabia que o que nós fizermos por meio do corpo trará consequências para a nossa vida no Espírito. Por isso é que ele diz no verso 22 aqui, que o viver na carne traz fruto para o meu trabalho. Então ele já não sabia o que escolhia. Ora, verso 23, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo desejo, qual era o desejo de Paulo, de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aonde é a verdadeira vida? Como eu disse, as duas vidas se completam, mas a vida espiritual, sem dúvida nenhuma, ela é muito mais importante que a vida física. Todavia, não nos esqueçamos que a vida física tem a sua importância. Ela trará consequências para a nossa vida espiritual. Então não podemos jogá-la fora. Não podemos cometer suicídio para estarmos com Cristo. E Paulo completa, verso 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco.
Segundo Coríntios 5, verso 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Viram então como Paulo definia o mundo espiritual com o mundo físico? Voltando ao estudo de Jó, depois de estarmos cientes de todas essas coisas, vamos ver qual foi a reação de Jó sobre as suas tribulações e qual era o seu entendimento da vida física e espiritual. Vamos para Jó capítulo 3, verso 2. Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó, ele não vê a finalidade para a vida neste mundo, e que era melhor ele não ter nascido, para ter de passar por essas tribulações, mesmo ele procurando ser o mais reto possível com o Eterno, com o Criador. Disse mais Jó no verso 4, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Pior que as tribulações na carne são as tribulações do nosso espírito. Elas tiram a nossa paz e a alegria de viver. Paulo se sentia livre estando na prisão, e mesmo assim se sentia em paz. Mas veja que Jó, ele resmungava. É natural do ser humano resmungar quando nós estamos passando por tribulações. Verso 5. Reclame-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem excitar o monstro marinho. Este monstro marinho aqui é Leviatã. Nós vamos observar quando Deus fala sobre ele. Verso 9. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite. Que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva. Pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Veja que as lamentações de Jó não impediu ele de nascer e de passar pelas tribulações. Verso 11. Por que não morreu eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolheste? E por que houve peitos para que eu mamasse? Ou seja, Jó estava analisando que mesmo as coisas boas da vida, ele não viu valor. As tribulações tinham mais peso na sua lamentação. Nada do que ele viveu tinha valido a pena. Continuando, verso 13, Jó continua o seu discurso, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Olha como Jó pensava que ficava dormindo na sepultura. Ficava dormindo com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus. Construíram casas para colocarem o seu corpo de carne e sangue, porque afinal ficariam lá dormindo por muito tempo. Verso 15. Ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou com um aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Jó achava melhor ele não ter nascido.
ter morrido no ventre da mãe dele, do que nascido, viver o que ele viveu e passar pelo que ele passou. Verso 17: ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ou seja, tudo termina na sepultura. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Ou seja, se nós olharmos apenas ao corpo de carne e sangue e as suas consequências da vida material, todos têm o mesmo destino. Mas veremos até o final deste livro que vale a pena seguir em frente e suportar os reveses da vida, pois todos eles têm o seu propósito. Verso 20: porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Vamos agora para 1 Coríntios 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha como muda de figura com a revelação do Novo Testamento, com os ensinos de Jesus. Que quem olha apenas a vida física, nós somos os mais infelizes dos seres humanos. Se nós não cremos na imortalidade da alma, se nós não cremos que a vida continua, se nós não cremos que os nossos atos de agora refletem as nossas situações de amanhã. Continuando, vamos para Jó capítulo 3, verso 21. Que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Então, como muitos pensam que ao morrer uma pessoa vai encontrar descanso, mas será que é isso que acontece após a morte do corpo? O que Jesus contou sobre a parábola do rico e do Lázaro? Morrendo um, foi para onde? Morrendo o outro, foi para qual lugar? Como era a situação de rico? Como era a situação de Lázaro? Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Olha o que Jó está perguntando. Para que Deus dá a luz ao homem se o caminho é oculto? Mas será que Deus deixa-nos no caminho oculto? Ou Ele nos revela à medida que nós vamos amadurecendo? É claro que Deus se revela. Verso 24. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó, durante anos, construindo família, construindo bens, adquirindo servos, para perder tudo num piscar de olhos. Jó olha para o seu futuro e só vê desânimo. Não tem esperança em recomeçar, em reconstruir. Só quer morrer. Vamos para Jó capítulo 4, verso 1. Então respondeu Elifaz. Veja aqui começam os amigos a responderem a Jó. Elifaz o temanita e disse: sem tentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As suas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Então, relembrando o que eu disse no estudo anterior, uma coisa é as pessoas sofrerem, outra coisa é nós mesmos sofrermos. Uma coisa é nós aconselharmos alguém que sofre. É bom, é útil, mas é muito fácil. Mas aquela pessoa que está sofrendo, quando ouve o conselho, ela vai dizer: mas não é tu que está passando pela tribulação que eu estou passando? Falar é fácil. Então é isso que os amigos disseram para Jó. Você que ajudou muitas pessoas, aconselhou muitas pessoas, Jó, mas agora chegando a tua vez você fica perturbado?
Continuando o capítulo 4, verso 6: Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Ou seja, todos nós temos pecado. Porém, na morte, há distinção entre pessoas quanto às recompensas e punições na vida futura. Segundo tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Exatamente isso, uma lei de plantio e colheita, lei de semeadura. Verso 9: Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-no o espanto e o tremor, e todos seus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante de seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Veja que aqui está um erro do amigo de Jó. Deus delega sim funções aos anjos e confia nele tais atributos, tais designações. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Mas veja outro erro. Deus também confia nos seres humanos. Tanto é que chama-os para o servirem. Lembra-se de Abraão? Abraão era um homem ou era um anjo celestial? Ele estava como um homem de carne e sangue. E Deus não atribuiu a Abraão funções? Não o chamou? Assim como chamou a Isaac, a Jacó, a Davi e tantos outros? Então Deus confia sim nos homens. Deus não vai dar o fardo maior do que o homem pode suportar. Deus não vai dar o fardo maior do que o anjo celestial pode suportar. Mas vai atribuir funções sim. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. É verdade. Porém, devemos entender o perecer para sempre. Perecer para sempre em relação àquela vida de carne e sangue. Ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois o juízo. O homem passa pela morte do corpo de carne e sangue uma única vez, mas a sua alma e o seu espírito continuam vivos. A sua alma e o seu espírito são julgados pelas suas obras sobre a carne. Mas esses anjos podem, se Deus permitir, e quando for necessário, ter novas experiências em corpos de carne e sangue. Verso 21. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Assim é o homem de carne e sangue. Ele nasce de manhã e morre à tarde. É breve tempo a sua vida, e a sua vida se extingue. Tudo vai para o pó, inclusive a sabedoria. Mas lembre-se, a sabedoria do homem, mas do espírito jamais a perde. Porque o espírito volta para Deus. Aliás, esse texto de Jó, no capítulo 4, verso 21, se lhe corta o fio da vida, é o que está lá em Eclesiastes 12. Então veja o texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 6. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Uma parábola. Poço aqui é sepultura.
E esse fio de prata é o que liga o espírito ao corpo, ao que faz o vaso de barro subir e descer da sepultura. Jó capítulo 5, verso 1. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos anjos? E para qual dos santos anjos te virarás? Outro erro do amigo de Jó. Anjos sempre ajudam, sim. Claro, de acordo com os propósitos e necessidades do Eterno. Veja, por exemplo, Lucas 22, verso 41. Ele, Jesus, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Observe aí como os anjos intercedem quando Deus permite. Jó capítulo 5, verso 2. Porque a ira do louco destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu, louco, lançar raízes, mas logo declarei maldita sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora, e até do meio dos espinhos a arrebata, e o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Neste quesito, ele disse uma verdade. Tudo ocorre dentro da alma, dentro do nosso espírito. A causa da aflição não está fora do homem, está dentro do homem. Está na sua essência. A tristeza, inclusive os pecados ou as nossas boas obras, provém do nosso coração. Se o nosso coração está em Deus ou não. Não é o que entra que contamina o homem, mas daquilo que procede do coração. Verso 7. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Como eu disse, o livro de Jó é um livro de símbolos, de parábolas. E que se o Filho de Deus não estiver treinado, ele não consegue enxergar ensinos espirituais nesta grande obra. O homem de carne e sangue nasce para o enfado, tudo é vaidade. Por quê? Tudo que ele faz termina no túmulo. Porém, as faíscas voam para cima. O que é do pó, para o pó ele volta para baixo. O que é do eterno volta para cima, para o eterno. O que é Elohim vai para Elohim. O que é pó volta para o pó. Mas o homem de carne, tudo é enfado. Como Salomão escreveu no seu livro, tudo é vaidade. Não há nada novo debaixo do sol. Uma rotina sem fim. Quanto a mim, eu buscaria Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para os enlutados se alegrem de maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como se fosse de noite, as apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Aqui é uma grande verdade. Verso 16. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua própria boca. Mas aqui os pobres são como humildes. Sim, todos recebem ajuda do Eterno, os que são humildes, os que são sinceros. Quanto ao pobre material, depende se ele for pobre de espírito. Às vezes um rico, materialmente falando, é mais pobre de espírito do que um pobre de recursos materiais. Verso 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Grande verdade. Deus assim o faz.
mesmo que nós não consigamos enxergar toda a disciplina e os propósitos do sofrimento da disciplina sobre a nossa vida. O mal de Deus sempre tem um objetivo bom. Ele leva-nos ao crescimento e ao amadurecimento das nossas almas, para que nós possamos nos arrepender dos pecados. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. Grande verdade, é exatamente isso. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Também está correto. Pode livrar e ajudar, porém a morte do corpo é inevitável. Faz parte de uma lei natural para todos os seres vivos do universo. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a sua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Nós vamos ver quando Deus fala com Jó sobre esses animais. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Mas observe, nem todos morrem em velhice. Há crianças que morrem no ventre da mãe e outras que vivem poucos dias. Sejamos bons observadores da vida, para que nós possamos aprender lições do Eterno. Verso 27, eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Vamos encerrar aqui a segunda parte deste estudo. Assim que possível, daremos prosseguimento a partir do capítulo 6, onde Jó responde a Elifaz. Não perca a continuação desta série e também não deixe de assistir às séries anteriores. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.